Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 12 de dezembro. E nesta edição, aumento nos atendimentos por acidentes de trânsito no Hospital Santa Teresa. Transpetro pede bloqueio de 1,9 milhão de reais das contas da prefeitura. Mais de 500 crianças da rede municipal são apadrinhadas pelo Natal Solidário do Procon. E o diálogo com o objetivo de destacar o Dezembro Vermelho. Não é sobre isso. Olá, boa tarde. Para você que nos assiste, eu sou o Peterson. Começamos agora a edição dessa sexta-feira, a última edição dessa semana aqui do Correio Petropolitano Debate. E, gente, já começando com uma pequena correção, a gente tem falado bastante sobre o Dezembro Vermelho aqui no nosso programa, mas deu uma pequena confusãozinha. Hoje, na realidade, a nossa entrevista é sobre o jogo Combates de Rua, sobre o desenvolvimento desse jogo. Mas isso é assunto lá para o terceiro bloco. Nós começamos o nosso primeiro bloco com a informação que os atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa voltaram a crescer. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, houve um aumento de aproximadamente 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem ocorrências envolvendo carros, motos e atropelamentos. Enquanto isso, uma mudança nacional no processo para tirar a carteira de habilitação promete reforçar a segurança viária em todo o país. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 1.212 atendimentos pelo SUS, contra 1.060 no mesmo período de 2024. Pelos convênios, foram 166 atendimentos, frente a 159 no ano passado. Só em novembro, foram 99 pacientes atendidos pelo SUS e 14 pelos convênios. Esse aumento reforça a preocupação com a segurança no trânsito, justamente no momento em que o governo federal anuncia mudanças no processo para obter a CNH. Atualmente, 54% dos condutores de motos não possuem CNH. O novo modelo deve ampliar o acesso, reduzir a informalidade no longo prazo, diminuir o número de acidentes e, consequentemente, o de atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. A nova proposta permite que o candidato estude gratuitamente a parte teórica pela internet, sem precisar se matricular na autoescola. O projeto também permite que as aulas práticas sejam feitas com instrutores autônomos ou nas autoescolas. Sendo assim, a mudança deve impactar diretamente a formação dos futuros motoristas e, segundo o governo federal, contribuir para a redução de acidentes ao longo dos próximos anos. Mas nas ruas, a população confirma a preocupação com o trânsito na cidade. Eu creio que o principal problema no trânsito de Petrópolis hoje é em questão das motos. E principalmente essas motos elétricas, que hoje eles estão trafegando sem capacete, trafegando pela direita, e você não ouve eles chegarem. Além disso, com a chegada do fim do ano, fica o alerta. Muitas pessoas estão com pressa e qualquer descuido no trânsito pode provocar acidentes. Principalmente agora, final de ano, que tem mais circulação de pessoas na cidade. Parece que o pessoal está todo com muita pressa, todo mundo sem paciência. Eu acho que nessa época fica pior, sim. E, gente, num outro tópico que é relacionado a trânsito, assim como essa questão dos atendimentos, os acidentes envolvendo a sala de trauma, mas agora falando do trânsito propriamente dito, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava teve o limite de carga ampliado após um novo laudo técnico. Com isso, o transporte público volta a utilizar a estrutura. E, além disso, a concessionária Elovias anunciou que vai antecipar a construção de uma nova ponte no local. A partir desta sexta-feira, dia 12, o limite de carga permitido na ponte do Arranha-Céu em Itaipava passa a ser de 16 toneladas.
A ampliação foi autorizada após um novo laudo técnico elaborado por uma empresa especializada contratada pela concessionária da BR-040, a Elovias. Com essa mudança, o transporte público também está liberado para voltar a utilizar a estrutura. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, a retomada do tráfego de ônibus é essencial para a mobilidade na região. Ele explica que, com a restrição anterior, que limitava o peso a 4 toneladas, as linhas que seguem para o terminal de Itaipava precisavam fazer desvios, o que aumentava o tempo de viagem e os custos operacionais. As linhas 707 Fagundes, 713 Vila Rica e 722 Vila Rica Noturno, operadas pela Viação Turp Transporte, serão diretamente beneficiadas e voltarão a utilizar a ponte no trajeto. Vale destacar que desde outubro, por causa de uma recomendação conjunta do MPF e do DENIT, os ônibus precisavam acessar a União Indústria pela estrada do Catubira. Paralelamente às análises técnicas da estrutura, a concessionária informou a CPTrans, ao DENIT, ao MPF e à NTT que irá construir uma nova ponte no local. A obra, prevista originalmente apenas para o 5º ano de concessão, será antecipada e iniciada já no 1º ano de operação da empresa. E o CETRANSPETRO entrou novamente na Justiça pedindo o bloqueio de quase 2 milhões de reais das contas da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o município voltou a atrasar o repasse do Vale Educação previsto por lei. Essa não é a primeira vez em que a Justiça é acionada por causa do mesmo problema. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis solicitou à 4ª Vara Civil o sequestro de R$ 1.927.000 das contas da Prefeitura. O valor corresponde ao subsídio do Vale Educação referente a outubro, que deveria ter sido pago no dia 20, conforme a Lei Municipal 6.387 de 2006. Segundo o sindicato, o repasse não foi feito e o atraso ultrapassa o limite considerado aceitável pela decisão judicial que homologou o acordo. E esse não é um caso isolado. Em outubro, um pedido semelhante já havia sido acatado pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, que determinou o bloqueio imediato do mesmo valor. Na decisão, o magistrado afirmou que a Prefeitura vinha deixando de cumprir obrigações. Na nova petição, o CETRANSPETRO afirma que o transporte público da cidade enfrenta dificuldades e que a falta de repasse ameaça a qualidade do serviço e impede melhorias. O sindicato também argumenta que o descumprimento prejudica não só as empresas, mas toda a população e a economia local. E para quem depende dos ônibus, essa realidade é evidente. Eu, por exemplo, moro no Vila Militar. A gente tem 2 ônibus, mas os horários, eu acho que os horários são muito grandes, principalmente sábado e domingo. A gente fica mais de hora esperando o ônibus aqui. Os demais a gente vê que também tem muito problema, né? Tem muita gente reclamando dos horários, valor da passagem. Está quebrando, é constante. Sai para trabalhar, não tem ônibus. A primeira rodada de ônibus, a segunda já não tem, te deixa a pé. Está bem complicado. Está muito complicado mesmo, principalmente a Turb. Eu moro no Neila, o transporte é o da Turp, e uma vez soltou o pneu na descida, numa curva, que assim, era um penhasco do lado. Então assim, são horríveis, as passagens absurdamente caras, e o transporte assim, uma condição precária, sempre quebrado, sempre muito lotado. Procurada, a Prefeitura informou que tem mantido esforço para cumprir todas as obrigações financeiras, mas que a situação econômica do município e os bloqueios judiciais recorrentes impactam o fluxo de pagamentos. Disse ainda que herdou dívidas de gestões anteriores, parcelou os valores em atraso e segue realizando os repasses mensais do Vale Educação. E agora, mudando de assunto, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher terminou nesta quarta-feira com palestra e ação de sensibilização com equipes da Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude de Petrópolis, Ambulatório Municipal Especializado em Saúde LGBTQIA+, e do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. As atividades aconteceram no Centro Administrativo da Prefeitura e no Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. Durante toda a campanha foram realizadas atividades em vários pontos da cidade, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância de denunciar os casos de violência contra mulheres e meninas.
A policial civil Priscila Pinheiro apresentou os dados da violência contra a mulher no país e ressaltou a importância da denúncia, acolhimento e conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, lei que chegou numa data significativa, uma data de existência significativa nesse ano de 2024. Agora a gente já está em 2025 e essa lei vai chegando cada vez mais, alcançando cada vez mais marcos e uma lei tão importante para a história do combate contra a violência contra a mulher aqui no Brasil. E a Prefeitura de Petrópolis segue avançando nas obras de contenção e drenagem na comunidade do Contorno, no quilômetro 81 da BR-040. A intervenção atende a uma determinação judicial e busca garantir mais segurança aos moradores da área que sofrem com riscos de deslizamentos. As obras de contenção, estabilização de talude e microdrenagem realizadas pela Prefeitura na comunidade do Contorno, no quilômetro 81 da BR-040, seguem em andamento. Na quinta-feira, o secretário de Obras, Maurício Veiga, esteve no local para acompanhar os serviços e se reunir com representantes do Ministério Público Federal, da Escola da Comunidade e também moradores. Até o momento, já foram executados 2 serviços no trecho, uma parte da galeria pluvial próximo da entrada da comunidade, perto da rodovia e da área onde uma cratera se abriu em 2017, e o concreto projetado no talude, próximo da Escola Municipal Leonardo Boff, cujo primeiro trecho deve ser concluído nos próximos dias. A realização dessas 2 intervenções foi acordada junto com os moradores, com o objetivo de não afetar o andamento das aulas do colégio local. De acordo com o secretário de Obras, Maurício Veiga, a construção da nova galeria de águas pluviais, que vai da escola até a entrada da comunidade, será feita durante o período de férias escolares, para reduzir riscos e impactos à circulação de alunos e também de moradores. A obra na comunidade do Contorno atende uma demanda judicial a partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal. Além disso, entre os serviços programados estão a contenção feita com solo grampeado com 2 tipos de revestimento, um feito de concreto e outro com uma geomanta que vai ajudar a controlar o processo de erosão, reduzindo o risco de deslizamento. Também serão construídas canaletas, valetas e descidas d'água em degraus, que vão conduzir a água de chuva até uma nova galeria pluvial que terá cerca de 200 metros de extensão. O procurador da República também esteve no local na quinta-feira para verificar o andamento da obra, ao lado de moradores e representantes da Escola Municipal Leonardo Boff. Vale destacar que o secretário de Obras se comprometeu a fazer uma análise técnica sobre as demandas apresentadas, enquanto o procurador se colocou à disposição para colaborar na tentativa de vencer entraves burocráticos junto ao governo federal e à Caixa. E agora nós vamos falar de educação, gente. Vamos acompanhar um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito Ingo Rames sobre o período de pré-matrícula para a rede municipal de educação aqui de Petrópolis. Confira. As pré-matrículas da rede municipal de educação estão abertas. Estou aqui acompanhado da nossa secretária de educação, professora Poliana, professora Bianca, também nossa responsável pela matrícula da cidade. E as inscrições irão até o dia 22 de dezembro, fiquem atentos a esse prazo. E as crianças a partir de 3 anos de idade até o EJA, tanto presencialmente quanto também pelo site da Prefeitura, podem fazer sua pré-matrícula, não é isso, professora? Exatamente. A gente também tem o ensino médio oferecido pelo Liceu e as pessoas precisam acompanhar todo esse processo na pré-matrícula e depois a confirmação da matrícula nas unidades, né? E para as crianças que são de inclusão, né, as crianças, pessoas com deficiência, a gente tem um atendimento diferenciado, não é isso, Bianca? Prioridade para as crianças que são inclusão, adultos e inclusão. Só marcar com a gente, entrar em contato pelo WhatsApp da matrícula, tanto o Polo Petrópolis quanto o Polo Itaipava, fazer a sua entrevista e já sair daqui com a matrícula garantida. Gente, fiquem atentos à legenda também, que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e fiquem atentos ao prazo, dia 22 de dezembro. Grande abraço a todos. E a gente realmente tem que ficar atento ao prazo, tem mais 10 dias para realizar esse trabalho da pré-matrícula que é necessário para os alunos poderem continuar aqui na rede municipal de educação. Mas agora, trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis realizou na manhã de ontem, quinta-feira, uma reunião com representantes de cartórios. O encontro teve como foco a melhoria dos procedimentos de protesto de dívidas tributárias, especialmente relacionadas a IPTU e ISS,
além do aperfeiçoamento das ferramentas de cobrança para alcançar os grandes devedores do município. Durante a reunião, os cartórios apresentaram atualizações e melhorias no sistema de interface direta com a administração municipal, permitindo maior agilidade e precisão no envio de títulos para protesto. A Procuradoria da Dívida Ativa, representada pela procuradora Vanessa Velasco, reforça que o objetivo é ampliar a efetividade das notificações, garantindo que o município tenha mais instrumentos para recuperar valores que hoje fazem falta aos cofres públicos. O secretário de Fazenda, Fábio Júnior, destacou que o esforço conjunto entre o município e cartórios ocorre em um momento decisivo marcado pelo estado de calamidade financeira decretado aqui em Petrópolis. Ele ressaltou que a recuperação das dívidas tributárias é essencial para assegurar a continuidade de serviços públicos básicos. O encontro reforçou a busca que o município realiza simultaneamente com medidas de cobrança efetiva e políticas de incentivo à regularização voluntária. Nesse contexto, o Programa de Regularização Tributária, o Refis 2025, foi prorrogado até o dia 19 de dezembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, e segue oferecendo até 100% de desconto em juros e multas, além de parcelamentos em até 48 vezes. A iniciativa contempla débitos inscritos e não inscritos em dívida ativa e permanece com atendimento exclusivo no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E com essa informação nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo o Correio Petropolitano Debate está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, fugindo um pouquinho do nosso habitual, nós vamos continuar com matérias envolvendo aqui Petrópolis, mais especificamente uma matéria bem especial, porque a prática das atividades físicas vem se tornando algo cada vez mais habitual entre as pessoas que buscam ter uma boa condição de saúde por todo o mundo. Pesquisas apontam, inclusive, que as práticas dessas atividades podem aumentar a expectativa de vida do indivíduo. Aqui em Petrópolis, o icônico casal de idosos Verinha e Nonô são um exemplo da importância da prática de exercícios para uma boa condição de saúde. Seu Nonô tem 90 anos de idade e é reconhecido em Petrópolis e até mesmo fora da cidade pela sua participação em maratonas e corridas. O esporte entrou na vida de Nonô cedo, na época em que ele morava em Duque de Caxias. De 12 anos de idade até 27 anos, eu joguei futebol. Eu gostava muito de jogar futebol, né? E quando foi um dia, rapaz, eu fui convidado para vir a Petrópolis jogar num time de bairro. Foi por meio desse time que ele conheceu a dona Verinha, mulher com quem casou e está junto há 63 anos. A minha baronesa, a Verinha, ela era sobrinha de um dos diretores do time. E no casamento do goleiro do time, eu tirei ela para dançar na festinha. Eu estou dançando até hoje com ela. Nonô conta que depois do casamento, ele parou de praticar futebol para poder dar mais atenção à família. E foi nesse período em que ele entrou no mundo das corridas. A corrida de rua, ela é independente. Você corre o dia que você quer. Você só precisa de você e de um par de tênis para você correr. Estudos apontam que a prática de exercícios físicos é extremamente benéfica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atividade física tem benefícios significativos para o coração, corpo e a mente, contribuindo para a prevenção e tratamento de doenças como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Eu venho de uma família com problema de pressão alta e eu, até hoje, aos 79 anos, eu não tenho nada, não tomo remédio para nada, não faço uso de remédio, minha pressão é 12/8, é enguiçada em 12/8, então eu acho isso muito importante. A OMS aponta que a falta de atividades tem sido identificada como um dos principais fatores para a mortalidade de pessoas no mundo e aumenta cada dia mais. Vale destacar que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas por ano se a população mundial fosse mais ativa. Por isso, é tão importante que mais pessoas sigam o exemplo do seu Nonô e da dona Verinha. Eu sempre digo, a minha filosofia é a seguinte: diminuir a distância, diminuir a velocidade, mas parar o mais tarde possível. Gente, essa mensagem é muito importante que todas as pessoas se mantenham ativas. Sejam pessoas jovens, pessoas com a idade um pouco mais avançada. O importante é que as pessoas se mantenham ativas, se mantenham fazendo exercícios físicos para, claro, ter uma boa condição de saúde. Mas, gente, agora nós vamos trocar de assunto e vamos para a nossa previsão do tempo. Gente,
estamos agora em mais um sextou, um dos últimos sextous, é claro, de 2025. E é claro, queremos saber também como é que vai ficar a temperatura no fim de semana. Essa é uma das previsões mais aguardadas, para mim só está atrás da sexta-feira. Então, já estamos aqui com a Evelyn Carvalhais, que contou para a gente como é que ficava o tempo hoje e vai, claro, contar para a gente como é que vai ficar o tempo nos próximos 2 dias, no sábado e no domingo. Evelyn, conta pra gente, como é que fica o tempo neste fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde para você. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e vamos para mais uma previsão do tempo, dessa vez a tão aguardada previsão do fim de semana. Bom, a previsão do tempo para sábado em Nova Friburgo é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. No domingo será com sol e aumento de nuvens. Também haverá pancadas de chuva no fim da manhã e na tarde. E à noite ocorre temporal. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite haverá pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Já o domingo será de sol com muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite também haverá pancadas de chuva. As temperaturas também variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. O fim de semana em Petrópolis será parecido. A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado com chuva pela manhã. À tarde e à noite poderá ter temporal. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. O domingo será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite também pode ocorrer temporal. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também ocorre temporal. Os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. O domingo será parecido, com sol e muitas nuvens a tempo nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite, com temporal. Os termômetros variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo do fim de semana, em 3 Rios também terá o fim de semana chuvoso. A previsão para sábado é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite pode ocorrer temporal. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. O domingo será de dia de sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. Evelyn, a gente pode reparar que a gente tem uma previsão bem parecida entre esses 2 dias aqui nas cidades da nossa região de cobertura. As temperaturas se mantêm elevadas, como é que foi a semana inteira, e a gente vai ter chuva em todos os dias, em todas as cidades da nossa região de cobertura. Podemos destacar, inclusive, deu até uma falta de ar aqui, já estou pensando nesse calorzinho que vai fazer, já deu até uma falta de ar. Mas a gente pode destacar, inclusive, que aqui na região serrana, tirando Nova Friburgo, tanto sábado quanto domingo vão fazer exatamente as mesmas temperaturas nas 2 cidades, Petrópolis e Teresópolis. Lá em Nova Friburgo, a gente tem 1 grauzinho de diferença na mínima de sábado para domingo, que aí não deixa essa igualdade perfeita nas 3 cidades da nossa região de cobertura. E de domingo para sábado, a gente tem uma diferença na temperatura também na região centro-sul. Uma leve queda nas temperaturas máximas que passam de 33 para 30 graus. Continua bastante calor lá na região centro-sul, porém a gente tem essa leve queda que pode ser até, a gente pode dizer que para dar uma atenuada nesse calorão que tem nessa previsão para o fim de semana. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o sábado e para o domingo aqui nas cidades da nossa região de cobertura.
E, gente, agora nós vamos falar de economia. Isso porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aquela estatística que mede a inflação do país, no mês de novembro foi de 0,18%, 0,09 ponto percentual acima da taxa de outubro. Nós vamos ver agora a análise feita pelo gerente dessa pesquisa do IBGE sobre a inflação desse mês. O IPCA de novembro apresentou uma variação de 0,18%. 0,09 ponto percentual acima da taxa de outubro, que foi de 0,09%. Esse resultado de 0,18% é o menor para o mês de novembro desde 2018, quando a variação foi de menos 0,21%. No ano, o IPCA acumula uma alta de 3,92% e nos últimos 12 meses de 4,46%, abaixo dos 4,68% dos 12 meses anteriores. Em novembro, despesas pessoais com variação de 0,77% e habitação com 0,52% apresentaram as maiores variações e o maior impacto, 0,08 ponto percentual cada, dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados. Na sequência vieram vestuário com 0,49%, transportes com 0,22% e educação com 0,01%. Os demais 4 grupos tiveram variações negativas. Artigos de residência com menos 1%, sendo esse resultado o menor para o grupo desde a implantação do Plano Real, comunicação com menos 0,20%, saúde e cuidados pessoais com menos 0,04% e alimentação e bebidas com menos 0,01%. Em despesas pessoais, com a variação de 0,77%, a gente destaca o subitem hospedagem, que subiu 4,09% e teve 0,03 ponto percentual de impacto no índice de novembro. É importante destacar a alta de mais de 178% na hospedagem em Belém, que foi sede da Conferência do Clima da ONU, a COP30, agora em novembro. O grupo Habitação apresentou variação de 0,52% em novembro, sob influência da alta de 1,27% na energia elétrica residencial. Com a permanência em novembro da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos, a alta da energia elétrica decorre principalmente de reajustes tarifários em algumas das áreas pesquisadas. Ainda falando da energia elétrica residencial, o subitem acumula uma alta de 15,08% no ano e de 11,41% nos últimos 12 meses, destacando-se como o principal impacto individual nos dois períodos, com 0,58 e 0,46 ponto percentual, respectivamente. A variação de 0,22% no grupo transportes reflete a alta da passagem aérea, 11,90%, principal impacto individual no resultado de novembro, com 0,07 ponto percentual. Os combustíveis, por sua vez, apresentaram variação negativa de 0,32%. O grupo artigos de residência, com queda de 1%, apresentou a menor variação dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados, com destaques para as reduções dos eletrodomésticos e equipamentos, de menos 2,44%, e TV som informática com menos 2,28%, sob influência de promoções que ocorreram no mês de novembro. Em saúde e cuidados pessoais, com variação de menos 0,04%, foi registrada a queda de 1,07% nos artigos de higiene pessoal, ante a alta de 0,57% do mês anterior. O grupo alimentação e bebidas voltou ao campo negativo, registrando variação de menos 0,01% em novembro. A queda de 0,20% na alimentação no domicílio é a sexta consecutiva, com destaque para os recuos do tomate, menos 10,38%, do leite longa-vida, menos 4,98%, e do arroz, menos 2,86%. No lado das altas, sobressai o óleo de soja, com 2,95%, e as carnes, com 1,05%. Já a alimentação fora do domicílio variou 0,46% em novembro, com desaceleração do lanche, que foi de 0,75% em outubro para 0,61% em novembro, e na refeição, que foi de 0,38% para 0,35%. Em termos regionais, a maior variação foi em Goiânia, uma alta de 0,44%, e a menor em Aracaju, com menos 0,10%. O INPC de novembro variou 0,03%, mesma variação de outubro. No ano, o acumulado é de 3,68% e nos últimos 12 meses de 4,18%, abaixo dos 4,49% dos 12 meses imediatamente anteriores.
Gente, agora o Correio Petropolitano Debate vai para mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouquinho você vai acompanhar uma entrevista feita com Jadir Vale, que ele conta um pouco sobre o desenvolvimento do jogo Combates de Rua. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o Jadir Vale, que veio conversar com a gente sobre o desenvolvimento do jogo Combate de Rua e também sobre uma premiação que o jogo foi indicado. Boa tarde, Jadir, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente começar a falar sobre o jogo, falar sobre a premiação, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jadir Vale. E junto da minha esposa Carol Moreira, nós somos os criadores do estúdio Vale Verso. E atualmente nosso maior projeto é o jogo de luta combate e rua, que é o jogo indie que está sendo desenvolvido apenas por nós dois, e ele é inspirado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter e The King of Fighters. Só que a pegada dele de trazer a brasilidade para esse meio de jogos de luta é ser todo ambientado na cidade de Petrópolis. Então é um jogo de luta com mecânicas clássicas que a gente está resgatando, além de trazer uma pegada nossa, mas com essa ambientação toda envolta com cenários aqui da cidade de Petrópolis, mas não só pontos turísticos, como também lugares comuns do dia a dia, como Terminal Correias, ali em frente ao Obelisco, né, para ver o movimento dos carros, essas coisas assim. Então é a ótica de Petrópolis vista pelos petropolitanos. Então isso que a gente quis passar para a ideia desse jogo, assim, um resumo bem básico assim do que é o combate em rua, né? Mas ele não deixa de ser um jogo de luta tradicional, onde tem mecânicas diversos, modo história, modo arcade e também, tudo dando certo, a gente vai implementar um modo online também. Perfeito, Jadir. A gente já até conversou uma vez aqui sobre o jogo, já falamos um pouco sobre a história, você deu alguns spoilers pra gente, que o jogo ainda não está completo, a gente destacar isso, ainda tá, a gente pode dizer que já está indo para a parte final do desenvolvimento, mas ainda não está preparado para ser lançado para o público. Inclusive, você já fez uma pequena apresentação sobre o jogo, falou sobre esse contexto diferente dele, né, essa ambientação em Petrópolis, principalmente nessa ótica dos petropolitanos, né? Não é só o que chega para quem é de fora, mas também para quem é aqui da cidade, a pessoa vai conseguir pegar as referências aqui do município. Queria que você falasse para a gente como é que está esse desenvolvimento. A gente já estava conversando antes, você já falou que já está se encaminhando para o fim, mas como é que está a situação? Então, ele tá muito avançado com relação à última vez, né, que a gente conversou sobre, porque em questões de produção de sprites, a gente está finalizando o último personagem que vai ter no lançamento do jogo, né? E também a gente está finalizando o processo de dublagem, né? A gente está com um elenco de dublagem bem robusto, a maioria das pessoas já gravaram, né, suas falas, então posso dizer que nessa questão de finalização de sprites e dublagem, a gente deve estar uns 85% finalizados, né? Atualmente, eu agora estou fazendo a última grande atualização que o jogo vai sofrer com relação à engine, que atualmente eu troquei a versão da engine para uma versão mais recente que possibilita mais recursos. Lógico que ela vai deixar o jogo muito mais fluido do que ele já estava. Então, graças a essa atualização de engine, a gente também está aproximando muito próximo do lançamento do jogo. Eu posso dizer que no total, incluindo tudo, ele deve estar uns 85% caminhando para 90% pronto, porque assim que finalizar esse último personagem, os sprites dele, começa o processo de programação final, que aí só vai ter o modo história para a gente programar, desenhar, mas isso é uma coisa muito mais rápida de fazer do que desenhar os personagens, já que cada personagem tem uma média de 250 a 350 frames. Para fazer um modo, tem um trabalho aí de mais ou menos 2 meses e meio, quase 3 por personagem. A questão do modo história são desenhos também, mas são muito mais rápido. Em um mês aí dá para fazer um capítulo inteiro, mais de um capítulo, coisa do tipo. Então, o prazo, eu não gosto de dar prazo, porque às vezes pode ter um imprevisto, ainda mais que a nossa equipe é pequena, é só eu e minha esposa, Carol. Então, mas eu acredito que dá para bater o martelo, falar que provavelmente está tudo pronto em maio. Todo o jogo, todo o elenco, tudo pronto, já com a página na Steam, tudo certinho assim. Em maio eu acredito que esteja tudo resolvido e as pessoas já vão poder estar usufruindo do jogo, ou com a data de lançamento, tipo, para um mês seguinte, essas coisas assim, pra gente, que também tem esse lance de, quando a gente finaliza o jogo, coloca na Steam, a gente conseguir as wishlists, que é a coisa mais importante, que é como mecânica ali daquela plataforma utiliza para recomendar para mais pessoas. Então, a gente ainda vai ter um processo aí de
tempo de preparo para conseguir essas wishlist para quando fazer o lançamento certinho, o maior número de pessoas conseguir ter acesso ao jogo e descobrir o jogo, né? Perfeito. A gente já comentou isso na nossa última vez que a gente conversou, quando eu perguntei para você um pouco sobre as inspirações no jogo. Você já até fez algumas referências no iniciozinho lá, quando você fez aquele, vamos dizer, um resuminho sobre o que o jogo se trata. Mas para as pessoas que estão acostumadas a jogar jogos de luta, o que elas podem esperar de mecânicas que são parecidas ou que são inspiradas em outros jogos também? Eu gosto de falar que os principais fatores assim que pesou no desenvolvimento do meu jogo, as principais influências, foi o The King of Fighters, né, que é uma franquia muito famosa da SNK, né, e o Rage of the Dragons, que também é um jogo, ele é quase um jogo indie, né, porque ele é um jogo bem obscuro, né, que foi lançado lá para a plataforma Neo Geo e recentemente foi ressuscitado por uma outra empresa que adquiriu os direitos, né. O combate rua ele bebe muito dessas duas mecânicas, porque ele tem todas essas mecânicas de jogo de luta tradicional, corrida, dash para trás, defesa, bloqueio aéreo, 3 barras de vida, especial com pouca vida, né? 3 barras de especial, no caso, né? O especial de pouca vida e tal. E ele também tem essas mecânicas que eu chamo de no caso, as técnicas máximas, né, e a reversão desesperada, né, a reversão máxima. A reversão máxima é o especial de pouca vida, que é bem semelhante ao que acontece com os The King of Fighters, que algumas edições você tem os especiais de pouca vida, que você lá tá com pouquinho de vida, aí você tá com a barra cheia, você pode fazer um golpe ali que vira luta. No caso da King of Fighters, tira bastante vida, mas no meu caso, no meu jogo, tira quase 70% da vida do oponente. Se você não vencer a luta com esse movimento, aí não tem como tu ganhar mais esse round mesmo, porque é o teu último recurso. As técnicas máximas, né, que são os especiais comuns que você faz gastando uma barra de especial, e ele vai ter outras mecânicas, como o Tag Mode, que você pode fazer lutas de 2 contra 2, trocando os personagens que você quer. A gente está até para implementar de 3 contra 3 ou 4 contra 4, também é uma mecânica bem interessante que a gente está testando, mas ela vai ter no modo história, mas a gente está vendo como que vai ser a disponibilização no modo versus, né? As outras mecânicas que a gente está querendo colocar são aquelas coisas básicas de contra-agarrão, usar agarrão, um agarrão que joga para outro lado e o agarrão que joga para frente. É uma mecânica de contra-agarrão, como eu falei, e também as mecânicas que tem no próprio modo história, né, que a gente está querendo implementar de desbloqueio de personagem, modo arcade com personagens secretos para você fazer certas condições para poder enfrentar eles antes de finalizar o jogo. Então, tipo assim, tem bastante mecânica, muita coisa que tem próximo a quem está acostumado a jogar The King of Fighters, principalmente 2002, 98, assim, vai ver muitas coisas inspiradas, como esquiva, rolamento, recuperação. Então, tipo assim, é bem arroz com feijão, que eu sempre falo. Antes de tentar fazer uma coisa muito rebuscada, primeiro faz um arroz com feijão, se garante no arroz com feijão, e aí começa a fazer uma coisa muito maior do que isso, né? Esse arroz com feijão, a gente está caprichando bastante para sair o melhor possível para o pessoal se divertir. E está tendo uma repercussão positiva. Em todos os testes que a gente fez com o público, nos eventos que a gente participou, a reação foi muito positiva. Lógico que tem coisas que a gente vai melhorando com a questão de balanceamento, coisas do tipo, mas a gente está conseguindo fazer uma jogabilidade muito fluida, responsiva e que o pessoal está gostando muito de jogar. Inclusive, a gente pode destacar sobre esse reconhecimento, sobre essas avaliações positivas, que o jogo, inclusive, mesmo não lançado, já está concorrendo a um prêmio, não é mesmo? Exatamente, né? Para quem não sabe, né, tem um evento lá no Rio de Janeiro, que é o Central Fighters, que eles estão difundindo a cena de jogos de luta carioca. Então eles estão organizando eventos, campeonatos, tudo para divulgar mais essa cultura dos jogos de luta aqui no estado, né? E recentemente eles estão organizando para fazer uma edição de premiação no começo do ano que vem, né? Premiando os melhores de 2025, né? E aí uma das surpresas foi que eu fui indicado, né, com o desenvolvimento do Combate Rua como um dos melhores game design, game developer, né, desenvolvedor de jogos indies, né, do ano de 2025, né. Como muitos que foram indicados não têm o jogo ainda finalizado, eles optaram por indicar o desenvolvedor, né, o líder da equipe, né. Mas a ideia era ser o jogo ser indicado, né. Mas, né, como tá todo mundo finalizando os jogos também, e optaram por fazer isso. E foi uma grata surpresa, né? Porque, pô, eu tenho a expectativa de lançar o meu jogo, de estar tudo certinho, mostrar pro público, mas eu não esperava que fosse vir uma indicação assim tão cedo, né? Então foi uma grata surpresa.
E qual a importância desse reconhecimento mesmo antes do jogo ter sido lançado? Cara, a importância é que, tipo assim, ele coloca na nossa cabeça, tira aquelas dúvidas se o que a gente está fazendo vale a pena. Porque, para quem é desenvolvedor indie, eu costumo falar até aqui nos bastidores, eu estou produzindo esse jogo já há bastante tempo. Essa versão a gente começou em 2021, mas como inicialmente era só eu desenhando, aí depois entrou a minha esposa e tal, é um negócio que demora, né? Ainda mais uma equipe pequena, 2 pessoas demora. Então, tipo assim, são 5 anos já produzindo o jogo e fica aquelas dúvidas na cabeça, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô dedicando tanto tempo? Tá valendo a pena? E ter esse reconhecimento mostra que sim, tá valendo a pena. Porque se o jogo tá chamando tanta atenção estando incompleto, né, estando em produção, ao ponto de ser indicado, significa que a gente está num caminho muito bom. A gente não pode vacilar para entregar o melhor jogo possível. Mas se agora ele já está tendo esse reconhecimento, só mostra que fazer as coisas com empenho, dedicação e força de vontade pode mover montanhas para a gente chegar e entregar o melhor jogo possível. Então, é uma surpresa muito grata, eu estou muito satisfeito, tenho que agradecer demais pela indicação e só reforçou mais ainda a minha vontade, né, a nossa força de vontade, minha e da minha esposa, da gente finalizar esse jogo e lançar o melhor jogo que a gente pode fazer. E falando agora também sobre essa questão de toda essa trajetória que foi lá desde 2021, dessa última versão, até o momento, mas agora não falando especificamente sobre essa possível premiação, sobre essa indicação, como é que você enxerga toda essa sua trajetória até agora em 2025 com esse jogo? Cara, eu acho que foi a coisa mais doida que eu fiz, porque eu fazia quadrinhos. Então, tipo assim, estava acostumado a fazer quadrinhos, já tinha uma mecânica ali, já tinha um ecossistema de como funcionava, como vendia, como continuava fazendo. Então foi um salto de 360 para mudar para outro ramo, assim, totalmente diferente. Foi a coisa mais arriscada que eu fiz. Eu até acho que na época foi até um pouco de ingenuidade achar que foi no período da pandemia, então achei que ia finalizar um ano após o final da pandemia, mas não, né, estamos aí, vamos finalizar em 2026. Mas foi assim, foi uma trajetória muito arriscada, mas valeu a pena, porque o tanto que eu aprendi, né, fazer jogo era uma vontade bem antiga que eu tinha, mas nunca pensei em trabalhar com isso profissionalmente. E aí, quando chegou esse momento de fazer esse jogo e ver o tanto que alcançou, e detalhe que eu não sou formado em programação, eu não fiz faculdade disso. Foi tudo aprendendo autodidata. E conseguir ter esse resultado no meu primeiro projeto é uma coisa que me surpreende. Algumas pessoas não acreditam quando eu falo, pô, é o meu primeiro projeto desenvolvendo um jogo indie. A pessoa fica assim, o quê? É o teu primeiro e tá bom assim, sabe? Tem muita coisa que a gente vai melhorando, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando mais coisas. Mas foi uma coisa assim que foi muito arriscado, mas valeu a pena. Eu não troco isso por nada. Se tivesse como voltar no tempo e falar alguma coisa para mudar, eu não mudaria nada. Deixaria como tá, porque tá valendo a pena essa jornada. Perfeito, Jadir. Tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre o jogo em si, quanto sobre essa premiação, ou quiser fazer já também um convite para o pessoal para acompanhar melhor esse desenvolvimento? Eu vou aproveitar e vou fazer tudo junto. Pessoal, para quem tiver interesse de conhecer o Combate Rua, vocês primeiro podem acessar nossas redes sociais. Tem um perfil novo no Instagram que a gente criou, é @combatesderua, tudo junto. É uma página exclusiva só para divulgar a novidade do Combate de Rua, mas também pode seguir todas as minhas outras redes sociais, que é Jadir Vale. Vai ter o outro Instagram, página do Facebook, canal do YouTube, canal da Twitch, tudo vocês vão me achar Jadir Vale, e em alguns casos vai estar lá o mascotinho, que é o Toff, né, o meu cachorro, que é o mascote, e escrito Vale Verso do lado. Aí vocês vão saber que tá certo, Jadir Vale com 2 L's, tá? Porque às vezes o pessoal confunde, mas só para deixar isso claro. E o convite que eu faço, pessoal, o Combate Rua, ele tá no processo final de desenvolvimento, mas ainda tem muitas novidades. Esse próximo mês agora de dezembro a gente vai ter o lançamento do 12º personagem, que só tá faltando o dublador me integrar a dublagem dele para eu tá lançando um vídeo novo de divulgação desse personagem. A gente também vai ter revelação dos dubladores dos personagens que estão faltando, porque a primeira leva de personagens não tinha dublagem, que a gente foi divulgando mesmo assim, só para mostrar o desenvolvimento do jogo, e agora a gente está finalizando esse processo de dublagem dos primeiros personagens que foram divulgados, né? E eu convido o pessoal para acompanhar, entrar no link
do Instagram, vai estar o link lá no perfil, né, da bio, né, para se cadastrar, deixar o seu e-mail cadastrado para receber novidades diretamente no seu e-mail, porque quando a gente lançar na Steam, a gente precisa do apoio de vocês para deixar o wishlist, que a wishlist funciona como lista de desejos. Então, quando a gente lança o jogo e tem muitas pessoas com esse jogo na lista de desejo, parece que dá um boom ali no lançamento e tem um resultado financeiro muito melhor. Então fica o convite aí para conhecer o Combate Rua. Em breve tem novidades. Vira e mexe eu tô fazendo lives mostrando o progresso do desenvolvimento do jogo, como que tá. Já cheguei até a jogar com alguns inscritos do canal para ver como que tava o desempenho online. A gente vai fazer mais testes, porque uma das coisas que a gente quer implementar no jogo é o modo online. Então, tipo assim, siga a gente para mais novidades que vocês não vão se arrepender e apoie o Vale Versa, apoie o Combate Rua, que tudo dando certo. Combate Rua não vai ser o único projeto em jogo que a gente vai fazer. Tem coisas vindo aí, mas primeiro a gente vai concluir o Combate Rua. Mas já tem coisa aí que a gente está conversando dos projetos subsequentes, né? Perfeito, Jadir. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por esse bate-papo e também desejar aqui toda a sorte, todo um ótimo trabalho para finalizar esse jogo e também muita sorte nessa premiação que vai acontecer no ano que vem. Muito obrigado, Hugo, e muito obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Tô muito feliz de estar aqui falando mais uma vez de Combate Rua. Eu que agradeço pela sua presença. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também o Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Música